Áudio de estação está começando mais um Cadáver Ouve Podcast. Eu sou Andrei Fernandes e HP Lovecraft dizia que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Então faz sentido que nos seus livros e contos, o horror criado por ele tenha como base ameaças antigas, monumentais e desconhecidas. E que tipo de horror é esse? O horror cósmico. Tão amado por aficionados por narrativas assustadoras e que influenciou e continua influenciando grandes criadores do gênero. Muito se fala do horror cósmico ter sido criado por Lovecraft, mas as raízes do estilo vêm bem de antes, do século XIX, com alguns contos de Edgar Allan Poe, como A Conversa de Eros e Charmion, de 1839, e de obras mais longas, como o conhecido livro O Rei Amarelo, do Robert W. Chambers, que foi lançado em 1895. Mas faz sentido Lovecraft ter se tornado sinônimo do que é chamado de horror cósmico, ou cosmicismo, ou até mesmo terror Lovecraftiano, já que foi o autor que começa a teorizar sobre esse estilo de narrativa assustadora. Por exemplo, no ensaio de 1927 chamado O Horror Sobrenatural em Literatura, ele explica a sua visão do que é o horror cósmico, uma ficção na qual o horror vem do encontro do ser humano com um conhecimento que vai além das suas capacidades de suportá-lo. E é por conta disso que nas histórias do estilo é muito comum os personagens perderem a sanidade ou tirarem a própria vida, por exemplo. Howard Phillips Lovecraft foi um escritor americano nascido em Providence, em Rhode Island, em 1890. Ele veio de uma família rica, teve uma educação das melhores, com grande acesso à literatura dos mais variados tipos e locais. E ao ficar adulto, se enveredou pela literatura e seus contos e livros revolucionaram o horror, trazendo nas suas obras elementos de fantasia e ficção científica. Apesar de toda a influência para o gênero, Lovecraft também ficou conhecido por ser assumidamente racista, xenofóbico, antissemita e homofóbico, e isso fazer parte de sua obra, com textos que trazem argumentos contra pessoas que se enquadram nesses grupos. Para muitos isso deveria ser ignorado, mas todos esses ódios estão na raiz do que ele criou. Na sua visão de mundo, pessoas não brancas e não heterossexuais eram criaturas horrendas, incompreensíveis e não humanas, e a sua forma de enxergar esses grupos sociais ajudou a construir os seus tão famosos monstros. Apesar desses problemas, é impossível anular a importância do autor dentro da literatura e dos gêneros de horror e ficção científica. Até hoje, ele é uma grande influência para nomes importantes como Stephen King, Guilherme Del Toro, Sam Raimi e vários outros criadores de mídias diversas ao redor do mundo. Há quem trabalhe o horror cósmico de maneira superficial, fugindo das obras cheias de profundidade de H.P. Lovecraft. Narrativas focadas apenas em deuses monstruosos e eventos inexplicáveis, sem o foco nas características mais importantes da filosofia cósmica. Nos seus livros e contos, Lovecraft desenvolveu bastante esse horror cósmico. Nessas narrativas temos vislumbres do caos primordial, acontecendo muitas vezes através de criaturas indescritíveis. E tudo isso com uma descrença em algum deus superior ou em alguma forma de proteção divina. Nesse horror cósmico, a humanidade é pequena, indefesa perante a grandiosidade do universo e das criaturas que habitam as dimensões mais profundas do cosmos. E o verdadeiro horror nasce da consciência da nossa insignificância diante da majestade de tudo isso. Os humanos são apenas vagantes cósmicos tentando entender a sua própria existência e muitas vezes falhando miseravelmente nessas buscas. Segundo os pesquisadores brasileiros, o Júlio França e o João Pedro Belas, abre aspas, o indivíduo torna-se incapaz de agir ou pensar, fecha aspas, ao experimentar um assombro, uma emoção mais forte do que a sua mente ou espírito é capaz de aguentar. É algo que o filósofo irlandês Edward Burke trata em seu ensaio Uma Investigação Filosófica sobre a Origem das Nossas Ideias do Sublime e do Belo, escrito em 1757, e que se aplica de maneira maravilhosa para o que significa esse assombro presente no horror cósmico.
abre aspas, o espírito sente-se tão pleno de seu objeto que não pode admitir nenhum outro, nem consequentemente raciocinar sobre aquele objeto que é alvo da sua atenção. E de fato, mesmo na atualidade, ainda estamos assombrados pelo poder existente nesse tipo de narrativa de horror, que influencia nossos estudos, histórias e as mais diversas criações do gênero. Muito do horror cósmico é extraído desse niilismo existencial e de um pessimismo filosófico, trazendo para si características que as crenças tradicionais são infundadas, que não existe nenhuma certeza na existência e que podemos perceber isso na maneira como a insignificância humana é trabalhada nas criações do estilo. Na obra do Lovecraft, suas criaturas não possuem simpatia pela humanidade, são seres completamente indiferentes a nós e que estão sempre trazendo caos e destruição, tão grandiosos que destroem galáxias e mundos inteiros. Em seu conto chamado de Cthulhu, que foi publicado pela primeira vez em 1928, sendo um dos mais conhecidos trabalhos do escritor, ele nos apresenta criaturas cósmicas que vieram ao planeta Terra antes mesmo de existir vida aqui. E tudo isso através de uma escrita que simula os resultados de uma investigação. E uma das coisas mais interessantes sobre a mitologia de Cthulhu é que se tornou um universo compartilhado, porque Lovecraft se correspondia com outros autores ampliando as narrativas sobre esses seres. Nessas conversas, várias ideias e sugestões eram propostas, dando origem a histórias onde esse universo foi expandindo, sempre com um elemento do horror cósmico presente. Algumas narrativas desse universo foram criadas por autores que não se tornaram muito famosos, mas outros foram até criados por escritores que acabaram sendo um pouco mais conhecidos. É o caso, por exemplo, de Robert Bloch, autor de Psicose, e de Robert E. Howard, bastante famoso por Conan o Bárbaro. Mais recentemente, esse universo compartilhado criado por Lovecraft foi parar nas histórias em quadrinhos, através de nomes bem conhecidos como Alan Moore e Neil Gaiman. Falar em horror cósmico é falar sobre os limites da mente humana e a sua fragilidade. É tratar sobre um medo que a própria descrição visual do que causa pavor se torna difícil, para muitos até impossível. Por isso, existem os que defendem que não dá para pegar uma boa história de horror cósmico e transformá-la em um bom filme, série, história em quadrinho ou videogame. Por que criar algo visualmente concreto para um tipo de medo tão grandioso ao ponto de ser difícil traduzir em imagens não resulta em algo bom? É óbvio que com os muitos anos das artes visuais e com a qualidade tecnológica que só aumenta, muitas são as obras do cinema que adaptam livros e contos desse estilo. Inclusive, alguns filmes nem são exatamente adaptações, mas trazem o conceito Lovecraftiano na sua essência. Um bom exemplo desse é o do Robert Eggers, O Farol. Não é uma adaptação de nenhuma obra do cosmicismo, mas traz características e explora sensações primordiais do estilo. O Enigma de Outro Mundo, de 1982, e A Beira da Loucura, de 1994, ambos os filmes do diretor John Carpenter, são obras que trazem esse medo primordial de algo maior do que a nossa própria humanidade. Algo tão indescritível que despedaça a noção de realidade dos personagens. E são filmes que fazem isso de forma bastante competente, aliás. Nos últimos anos, muitos filmes, sejam adaptações diretas de Lovecraft, como A Cor que Caiu do Espaço, de 2019, com participação inclusive do Nicolas Cage, ou que seja uma criação totalmente associada do autor, como Aniquilação, de 2018, estão trabalhando o conceito de horror cósmico para criar as suas próprias histórias. Narrativas que trazem esse medo do desconhecido, esse horror que vem de seres maiores que a humanidade e que os seres humanos são incapazes de compreender completamente. São narrativas que trazem esse medo do desconhecido, esse horror que vem de seres maiores que a própria humanidade e que os seres humanos não são capazes de compreender completamente. E fazem isso de maneiras bem distintas, algumas vezes mostrando os monstros, mas através de uma lógica abstrata, onde a criatura não é horripilante exclusivamente por ser feio, mas sim por ser complexa e de difícil compreensão. Em alguns outros casos, sem jamais colocarem os seres monstruosos na tela, e o horror existindo a partir da fragmentação e fragilidade da mente dos personagens. Se na literatura as emoções que os personagens vivenciam ao se deparar com algo que vai além da compreensão humana são colocadas de uma forma que deixa claro que o momento é impossível de descrever completamente, é no cinema, independente de como isso vai ser produzido com imagens, é essencial que esse sentimento de isolamento, alienação e fragmentação da mente esteja presente na narrativa para termos uma obra que traz o horror cósmico.
E na verdade, isso precisa existir em qualquer mídia. Junji Ito, por exemplo, um famoso mangaka do Japão, é bastante conhecido por colocar esses elementos dentro das suas histórias e obter resultados satisfatórios, em que fãs da filosofia do horror cósmico se sentem contemplados. Pela maneira como a cada dia mais obras que se enquadram no horror cósmico estão sendo produzidas nas mais diversas mídias para os mais diversos públicos, a probabilidade é que a filosofia popularizada por Lovecraft e que já tem um grande número de fãs apaixonados crie mais e mais adeptos, sendo subvertida das mais variadas formas e pelos mais variados formatos, sempre criando obras aterrorizantes como a finitude e a fragilidade humana. O Cadáver Ouve Podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se/confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão. Esse episódio foi narrado por mim, Andrei Fernandes, roteirizado por Carissa Vieira e sonorizado por AJ Oliveira.